Bom dia, meninos e meninas, todos vocês. Mais um dia de continuidade no nosso estudo de leitura bíblica. Hoje, dia de número 84, vamos de Josué, capítulo 19 até o 21. E Lucas do 2, como eu esqueci de pegar o finalzinho de Lucas lá na última, a gente vai do 21 até o capítulo de número 52. Então, Josué, capítulo 19, ele já inicia distribuindo aí os lotes atribuídos às tribos de Simeão, Zebulon, Isacar, Asser, Naphtali e Dan. Então, ele começa assim, ó. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio das tribos de Judá. Então, sorte aí a tribo de Simeão. A herança tiveram Berseba, Sebá, Molada, Assar, Sua, Balá, Ezem, enfim, aqui uns nomes aqui complicados. No verso 6 diz, ao todo, 13 cidades com suas aldeias, Ai, Rimon, Éter, Assã, e todo quanto cidades com suas aldeias. E todas as aldeias que haviam em redor dessas cidades, até Balat-ber, que é Ramá do Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Então, no meio da herança do Simeão, de Judá, estavam os filhos de Simeão. Saiu a terceira sorte dos filhos de Zebulon. Então agora a tribo de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. Subia do limite pelo ocidente, a Marala, tocava a Badesse e chegava até o ribeiro que está de frente a Joquenião. Enfim, vai falando os lugares aí, rodeando os limites, lá. O verso 15 vai dizer que eram 12 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. A quarta sorte saiu a Isacar, os filhos de Isacar, segundo as suas famílias. Seu território incluía, aí mais uma quantidade de nomes aqui complicados, que eu não vou ler, e 21 vai dizer, o limite tocava a Tabor, Saazima e a Bet-Semes, e terminava no Jordão ao todo 16 cidades com suas aldeias, que era a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, nas cidades com suas aldeias. 24. Saiu a quinta sorte dos filhos de Asser, tribo de Asser. Seu território incluía aí as cidades com nomes complicados, que não vale a pena eu ler tudo, porque senão vou me perder aí. No verso 30 vai dizer, completando 22 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Asser, segundo a sua família, estas cidades com suas aldeias. 32. Saiu a sexta sorte, que os filhos de Naphtali. Era o seu limite desde Elef, aí uma quantidade de nomes de tribos difíceis, complicadas, que a gente fica enrolado lendo e mais se perde do que tudo. 38 vai dizer, ao todo, 19 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. Verso 40. A sétima sorte saiu sobre os filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território de sua herança incluía mais uma série de cidades aí, que a gente vai ler, não vai ler, vai só passar por cima. 47 vai dizer, saiu, porém, pequeno o limite dos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra
Lessem e tomaram, e feriram a fio da espada, tendo-a possuído. Habitaram nela e chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias. Essas cidades com suas aldeias. Então, para Dan também foi necessário guerrear e conquistar mais um território, porque ficou pequeno o espaço para eles concedido. 49 diz: acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timate-Seá, na região montanhosa de Efraim, e reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram essas heranças que Eliezer, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte, em herança, pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Assim foi repartida a terra. Josué, capítulo de número 20, vai mostrar o cuidado de Deus pela justiça e proteção da vida, né, que são as cidades refúgios, né? Nós que já comentamos isso em outros capítulos, né? A gente vai ver que as cidades eram estabelecidas para acusados de assassinato. Eles poderiam ser reclusos ali até que eles pudessem se justificar ou serem julgados e declarados inocentes ou culpados. Então, era importante esse tipo de cidade para evitar uma vingança aí, antes mesmo de haver aí uma defesa, porque pelo Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Então, a vingança, entre aspas, né, ela era permitida, a justiça com suas próprias mãos. Só que o ideal era que acontecesse primeiro um julgamento. Então, mostra que havia também um senso de justiça, não era somente, eu vou vingar minha família e pronto, acabou. Não. A justiça também ela era estabelecida, né? E foram aí montadas 6 cidades, refúgios, em toda a terra prometida, para que pudesse aí haver justiça de Deus e justiça dos homens naqueles locais, né? Bora lá. A ordem de Deus para estabelecer cidades de refúgio. Capítulo de número 20. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés. Desde Moisés existia essa regra, então não era agora que ela ia deixar de se existir, né? A cidade de refúgio e seu propósito. Vai dizer: para que fuja para ali o homicida, e por engano matará alguma pessoa sem o querer, para que vos sirva de refúgio contra o vingador de sangue. Então, as cidades refúgios eram para esse sentido. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Então, eles deveriam explicar a situação deles para que eles pudessem receber refúgio. Se o vingador do sangue os perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu ao seu próximo sem querer, e não aborrecia dantes. Então, se chegar lá o parente da família, não vai entregar não, vai esperar o momento certo. Habitará, pois, na mesma cidade, até que apareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Então ela protegeria ali os acusados
e as cidades elas deveriam estar abertas para todos os que precisassem. E, como eu falei, né, era um lugar de refúgio até que o julgamento, de fato, ali acontecesse. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e a Kiriat Arba, ou seja, Hebron, na cidade montanhosa de Judá, além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Designaram Beser, no deserto do Planalto da tribo de Ruben, então na região de Naftali, na região de Efraim, na região de Judá, na região de Rubens, na região de Gade, na região de Manassés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cidades. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para estrangeiros que habitavam entre eles, para que se refugiassem nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do seu vingador de sangue, até poder comparecer aí a congregação aí, poder se explicar diante de todos. Beleza? Agora vamos para Josué, capítulo de número 21. Esses são menorzinhos as explicações, né? E os capítulos também são menores. A distribuição das cidades levíticas. Eis aí que elas também tinham que acontecer, visto que eles não receberam herança, mas receberam a responsabilidade aí de cuidar do tabernáculo e do templo. Então, após a conquista das 12 tribos, eles também estariam designados a receber suas heranças de terra, né? O lugar, pelo menos, onde eles iam morar. Josué estabeleceu aí 48 cidades para os levitas, espalhadas por toda a terra. Então, vamos ver aí a respeito dessa fidelidade de Deus para cumprir a promessa. Separou terras para todo mundo, até para os levitas, porque eles também eram muito importantes. Não apenas os lugares que eles deveriam morar, porque deveriam ter tabernáculos em todas as tribos, mas eles também forneciam centros religiosos para o povo de Israel, ensinando também os mandamentos, a palavra. Mostra a importância aí também de Deus em pensar em cada detalhe, não só as suas tribos em si, mas também os seus sacerdotes, os seus levitas, o povo aí que cuidava generosamente da fé das pessoas. Bora lá então, distribuição das cidades levíticas. Então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eliezer, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos de Israel. E falaram-lhe em Siló, na cidade de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou por intermédio de Moisés que nos desse cidades para habitar aos seus arredores, para os nossos animais, porque eles tinham sacrifícios, então eles tinham animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandato do Senhor, estas cidades e aos seus arredores. Caiu a sorte pelas filhas dos coatitas. Assim, os filhos de Arão, sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte a tribo de Judá, a tribo de Simeão, da tribo de Benjamim, 13 cidades. Dos filhos de Coate tiveram por sorte as famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan, da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Então, como eu falei, eles tinham que estar esparramados para todo lado. Então, estavam ali na tribo de Simeão, com 13 cidades, e também na tribo de Benjamim. Na tribo de Efraim, na tribo de Dan e na meia tribo de Manassés, 10 cidades. As tribos de Gerson tiveram por sorte, os filhos de Gerson, da tribo de Isacar, a tribo de Asser, a tribo de Naftali, a meia tribo de Manassés, 13 cidades. Dos filhos de Merari tiveram por sorte, segundo as suas famílias, a tribo de Rubens,
Da tribo de Gade, a tribo de Zebulon, 12 cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e aos seus arredores por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Onde eu parei? 9. Deram mais da tribo dos filhos de Judá. De Judá eu já li? Não. Tribo dos filhos de Judá. E dos filhos da tribo de Simeão. Estas cidades, que normalmente foram designadas para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, os filhos de Levi, foram quanto a primeira sorte foi deles. Assim lhe deram Kiriat-Arba, que era pai de Anak, que é Hebron, dos filhos na região montanhosa de Judá e em torno dela, os seus arredores. Porém, o campo da cidade, com suas aldeias, deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, Líbina, com seus arredores, Jatir, com seus arredores, Estemoa, com seus arredores, Olom, com seus arredores, Debir, com seus arredores, Aim, com seus arredores, Jutá, com seus arredores, enfim. Da tribo aí, de Benjamim, também os seus lugares. Então, nem sei onde eu parei. Da tribo de Benjamim, deram Gibeão, seus arredores, E 19 vai dizer 13 cidades aos seus arredores. O 20 vai dizer: as mais famílias dos levitas de Cote tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, aos seus arredores. Na região montanhosa de Efraim, com seus arredores. Aí vai falar os arredores aqui das tribos de Dan. Também vai dizer os seus arredores, as cidades ali que pertenciam. Da meia tribo de Manassés, vai dizer ali as cidades e os seus arredores, no total 10 cidades. 27, os filhos de Gerson, vai dizer das famílias dos levitas, as tribos ali e os seus arredores, ao todo 2 cidades. Da tribo de Isacar, vai dizer as cidades e os seus arredores, ao todo 4 cidades. 30, da tribo de Asser, deram Missal com seus arredores, ao todo 31, 4 cidades. 32, da tribo de Naphtali, deram na Galileia, também vai dizer as cidades ali, que eram cidades refúgios com seus arredores, ao todo 3 cidades. Total de cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Jonião com seus arredores. Com seus arredores. Cadê? Digma com seus arredores. Tribo de Rubens também deram ali com seus arredores 4 cidades. Das tribos de Gade, cidade para o homicida aos seus arredores, ao todo 4 cidades. 40. Todas essas cidades tocaram por sorte os filhos de Merari, segundo as suas famílias que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades.
As cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades aos seus arredores. 48 cidades pertencentes aí aos levitas, cada um aos quais os seus arredores, ao torno de si, foi estas cidades. Dessa maneira deu o Senhor a Israel toda a cidade que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhe deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu, todas as promessas que Deus fez ao povo nesse período de que eles teriam uma nação, teriam um local onde eles morariam, tudo foi cumprido. A palavra do Senhor não falha. Agora vamos de Lucas, capítulo 21 até o 52. A palavra do Senhor nos fala assim. A gente falou primeiro sobre o nascimento de Jesus, né? Agora vamos seguir aí as demais informações aí sobre Jesus. Vai dizer agora a apresentação de Jesus no templo. Completando os 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, Yeshua, como lhe chamara o anjo antes de ser recebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para representarem ao Senhor, conforme o que foi escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na lei. Um par de rolinhas e 2 pombinhos. Então, Jesus ele foi circuncidado, né, o que tinha que ser feito com todo menino de 8 dias, e também foi apresentado ali diante do templo, né? Havia em Jerusalém, versículo 25, um homem chamado Simeão, homem este justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus dizendo: Agora podes despedir em paz ao teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, quanto para lamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então ele já deixou bem claro, olha, prepara que esse menino vem para levantar Israel, para auxiliar aí o povo, mas também vem para sofrer, né? Vem para sofrer e para padecer aí na mão de muitos, mas tudo para a glória de Deus Pai. Verso de número 36 vai falar a respeito da profetisa Ana. Olha só. Havia uma profetisa chamada Ana,
filha de Fenuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e a todos o que esperavam a redenção de Jerusalém. Então também havia profetas que pregavam sobre a vinda do Messias. Ela não sabia que ele era o menino, né? Mas ela anunciava a boa nova de que haveria um menino e que ele traria redenção a Jerusalém. A infância de Jesus em Nazaré, né? Cumprida todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Cresceu o menino, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus. Estava sobre ele a graça, né? O favor imerecido e a sabedoria de Deus Pai. O menino estava ali entre os doutores. A palavra diz assim, ó. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Então sumiu. Jesus sumiu, desapareceu e está todo mundo procurando ele aí no meio dessa viagem que eles foram para a Páscoa, né? Para Jerusalém lá, celebrar a Páscoa e oferecer sacrifício. E todos os que ouviam muito se admiravam com sua inteligência. Por quê? Porque ele estava no templo e estava lá pregando, assentado ali em meio aos doutores, ouvindo eles e também perguntando. Admiravam a sua inteligência e as suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Enfim, né? Adolescente sumindo, normal, né? Complicado. 12 anos, eu que o digo, um menino de 13 aqui em casa. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpriria estar na casa de meu pai? Ainda responde ainda, né? Complicado. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. Pelo contrário, queriam dar uns tapas nele. Não está escrito isso em lugar nenhum. Mas eles não entenderam o que ele estava falando. Como assim? Eu estou na casa de meu pai? Você está no templo de Deus. Porque eles não entenderam ainda que ele tinha um chamado. Eles ainda estavam presos à pequenez, à meninice de Jesus. E desceu com eles para Nazaré. E eram-lhes submisso, era obediente, na medida do possível, né? Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Tudo que foi falado, né? Lá com a profetisa Ana, com Simeão, a respeito aí dele pregando no templo. A mãe sabe das coisas, né? A mãe fica com isso no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Até aqui. Então é isso aí. Finalizamos o dia de número 84. Estamos seguindo. Você permaneça firme aí. Vamos aí concluir a nossa leitura bíblica, né? E vamos orar, que a gente não orou no começo, porque aí a gente ora no final. Amém? Deus, nós queremos agradecer pelo teu Filho Jesus, que veio, morreu por nós. Agradecer porque o Senhor era com o povo de Israel e é com o povo da nossa atualidade. O Senhor é ainda conosco,
Senhor ainda faz promessas, o Senhor ainda faz milagres, o Senhor ainda faz prodígios diante de nós. Nós cremos e confiamos nisso. Eu acredito, Senhor, em nome de Jesus, que ao tal tempo nós alcançaremos tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, tudo, assim como tudo que o Senhor tinha para Jesus. O Senhor separou a ele ali uma família para cuidar dele. Que nós também venhamos valorizar os nossos familiares, priorizar tempo com eles. Por mais complicado que sejam as coisas, Pai, é importante separar um tempo tanto para a sua casa quanto para os nossos, da nossa família. E que os nossos filhos possam crescer assim como Jesus cresceu, em sabedoria, em estatura, mas também em graça diante de Deus Pai. Nos ajuda como pais a interceder pelos nossos filhos e interceder da maneira correta. Muitas vezes nós acabamos praguejando ou querendo prendê-los para que eles não venham conhecer o mundo, mas o mundo está aí, com todas as suas oferendas, com tudo aquilo que ele tem para entregar de aparentemente bom, mas que a gente sabe que leva à ruína e ao fracasso. Esteja conosco, nos auxilia na caminhada, sempre, Deus. É o que eu peço. Em nome de Jesus, amém. Amém? E é isso aí, terminamos mais um. Agradeço a você e até a próxima. Tchau!